Queridos amigos, estamos aqui para mais um podcast de comentários ao Código Penal, artigo por artigo. Hoje vamos terminar a parte geral do Código Penal, avaliando o último artigo, o artigo 120 do Código Penal. O que trata o artigo 120? Trata do perdão judicial, pessoal. Trata do perdão judicial, que é uma causa de extinção da punibilidade. Nós vimos as causas de extinção da punibilidade do artigo 107, mas o artigo 107 só menciona quais são as causas. E aí outros artigos vão tratar desses assuntos. Do 109 praticamente ao 119 vimos a prescrição. No artigo 103 vimos a decadência. O artigo 104 a renúncia. O artigo 105 o perdão. Então são várias causas de extinção da punibilidade. E o artigo 120 trata do perdão judicial. Bem, vamos à redação do artigo. Perdão judicial, artigo 120. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. Bom, primeiramente, pessoal, o que é o perdão judicial? O perdão dado pelo juiz é o juiz que deixa de aplicar a pena. Mas como assim, professor? O juiz pode deixar de aplicar a pena? Bom, primeiramente, os casos que cabem perdão, em que o juiz pode deixar de aplicar a pena, eles estão previstos em lei, tem que estar previsto em lei, não é qualquer caso, tem que ter previsão legal. Por exemplo, o homicídio doloso não cabe perdão judicial, mas o homicídio culposo cabe. Por quê? Porque o artigo 121, parágrafo 5º, prevê o perdão judicial, dizendo que o juiz pode deixar de aplicar a pena no caso de homicídio culposo. Então esse é o primeiro requisito para o perdão judicial, a previsão legal, só nos casos de previsão legal. Agora, perceba, se o homicídio culposo cabe perdão judicial, todos os homicídios culposos terão perdão judicial? Não. Aí entra o segundo requisito. E qual é o segundo requisito? É a excepcionalidade. O perdão judicial só cabe em casos excepcionais, casos diferenciados, casos que justifiquem esse benefício da extinção da punibilidade. Agora, falando especificamente do artigo 120, esse artigo ele diz que quando a sentença conceder o perdão não será considerada para efeitos de reincidência. Isso tem a ver com a natureza jurídica da decisão que concede o perdão judicial. Segundo a jurisprudência, a decisão que concede o perdão judicial é uma decisão de extinção da punibilidade. Ela não é nem condenatória, nem absolutória. Ela extingue a punibilidade. Esse é o entendimento da jurisprudência. Mas, ao analisar esse artigo 120 e considerando que a lei não traz palavras desnecessárias, perceba, se seguirmos a jurisprudência e entendemos que o perdão judicial é causa de extinção, vejam só, extinção não gera reincidência. Reincidência é só quando alguém foi condenado com trânsito em julgado por um crime anterior, não é? Então, se seguirmos a jurisprudência e fosse uma causa de extinção, seria inútil o artigo 120, porque a causa de extinção já por si só não gera reincidência.
Por isso, pessoal, no nosso entendimento e analisando o artigo 120, a decisão que concede o perdão judicial é, para nós, uma decisão condenatória, condena, porém deixa de aplicar a pena. O sujeito foi condenado, mas não sofrerá os efeitos dessa condenação. E mais, além do efeito principal, qual seja a punição, a pena, também não vai gerar um efeito secundário que seria a geração da possibilidade de reincidência, ou seja, a perda da primariedade. Ok? Bom, em termos de concursos públicos, você vai seguir a jurisprudência, vai dizer que o perdão judicial ele é uma causa de extinção da punibilidade, mas se você tiver como argumentar, pense sobre o que tratamos no podcast de hoje. É isso aí, vamos ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima.